Sejam todos bem-vindos. Esse é o programa Advocacia para Todos. Meu nome é Alex Sebem, sou advogado. Esse programa ele está em parceria com a OAB, Subseção Farroupilha. Você pode nos acompanhar pelo canal 14 da NET e pelos aplicativos de mídias sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Hoje, no programa, tenho a honra de receber colega de profissão, amigo, Dr. Érico Razeira, que irá nos falar sobre conselhos municipais, entre outros assuntos. No programa passado foi apresentado pelo advogado Matheus Tramontina sobre o COMAN, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Agora vamos trazer um pouco mais de diversos outros conselhos, o que eles fazem, suas funções e a importância do município. Érico, vou chamar Érico, não doutor Érico. Vou abrir para suas considerações iniciais, fazendo uma colocação e depois já vamos iniciar o bate-papo. A palavra está com você. Ótimo, então me pedir licença aqui para tirar a máscara. Alex, para mim é uma honra estar participando desse programa mais uma vez. A TV Cidade faz um trabalho magnífico de colocar esses assuntos para discussão da nossa comunidade aqui. E eu fico feliz de poder estar respondendo aqui tuas perguntas e poder explicar um pouquinho melhor a nossa visão de como é que funcionam os conselhos municipais aqui no nosso município e o que a gente tem feito nesses anos aí que a gente tem participado. Acho que vai ser um papo bem legal. O intuito do programa, Érico, é esse mesmo, é pegar assuntos de cunho jurídico ou até administrativos para torná-los mais acessíveis para a sociedade em geral. Tá? Então vamos para a pergunta básica, né? O que são os conselhos municipais, que tanto se fala, mas acredito que boa parte da sociedade não tem uma compreensão correta disso. Bom, os conselhos municipais, na minha visão, eles são um instrumento de controle social também, né? É uma oportunidade que a comunidade tem de se fazer ouvir em assuntos como meio ambiente, como cultura, como segurança, como educação. Então, e hoje se fala muito em participação popular, em sociedade civil organizada, e dentro desses conselhos, algumas entidades são convidadas, outras pedem para participar. Geralmente os conselhos são paritários, né? Tem uma percentagem que é ocupada pela administração municipal e outra parte pela sociedade civil organizada, SIX, CDL, OAB, a FAPAM. Então são diversas entidades que se fazem presentes nesses espaços e ali procuram então passar os seus anseios e os seus projetos e as suas dificuldades para se discutir e até para dar legitimidade para algumas ações que ocorrem aqui no nosso município, né? A elaboração, vamos dizer, de um plano de educação ambiental. Eu acho que é importante que a comunidade seja ouvida até para não se aplicar uma forma pronta que pode ter vindo de outro lugar, né? A gente tem as nossas especificidades aqui no município, então é uma arena de diálogo, é um espaço de democracia e que deve, na minha opinião, ser promovido, exaltado e se deve ter um olhar mais atencioso até por parte da comunidade nesses espaços aí. E tu faz parte de quais conselhos hoje no município? O conselho que eu mais atuo hoje em dia é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, é o COMAN, por ter um background já de se identificar com a parte de resíduos, né? Sempre foi... Eu gosto da parte do direito público, né? E atuo também no Conselho de Cultura do município e no Concidade também. Eu acho que esses são os conselhos que eu participo mais ativamente.
mas a minha atuação, inclusive pela OAB, é dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente. O COMAN, como a gente fala, já foi abordado no programa passado. Esse Conselho de Cultura, tu podes nos dizer um pouquinho a atuação dele hoje no município? O Conselho de Cultura hoje do município, eu ainda não estou bem a par. Até é interessante me fazer essa pergunta do Conselho de Cultura, porque eu só participei de uma reunião, e nessa reunião a gente já pode ver que é um conselho formado por entidades sérias, pessoas que realmente têm um interesse genuíno pela cultura, mas que ele não tem um estatuto, ele não tem uma estrutura onde se possa se organizar, sabe? E eu acho que falta um pouquinho de organização. E até em cima disso aí é importante a gente estar conversando hoje aqui para chamar a atenção da comunidade, que assim como o Conselho de Cultura tem essa dificuldade, eu acredito que outros conselhos também precisam passar por uma revisão por parte da sociedade civil organizada, por parte da administração municipal, porque é importante ter uma estrutura clara e objetivos claros, né? Então, eu acho que, em que pese a minha participação no Conselho de Cultura através da Associação Moinho Cultural, ela ser breve, a gente já pôde identificar na primeira reunião que ainda falta bastante detalhes para se melhorar aquele espaço de diálogo ali, para a gente, inclusive, oportunizar para a participação de outras entidades de cunho cultural, né? A gente vê ali o pessoal do CTG representado, o pessoal do patrimônio, quem sabe poderia ter espaço o pessoal do teatro, o pessoal das artes plásticas, né? E abrindo o espaço desses conselhos para a participação dessas entidades, eu acredito que só se melhora o nível de diálogo, e as soluções que saem dali, elas saem muito maduras, saem mais prontas, o que facilitaria a implementação pela administração municipal, né? Até porque nesses conselhos a participação democrática da sociedade, ela se faz muito pertinente, né? E tendo, como tu bem falaste, a voz do povo, da sociedade, os seus anseios, o que eles almejam, né? Quem está mais no dia a dia e necessitando de um auxílio, as sugestões, as orientações dos conselhos municipais, elas vêm mais forte e elas vêm com uma efetividade mais acentuada do que, com o devido respeito, o legislador fazer uma lei sem ouvir a sociedade e querer pôr ela para cumprir, né, para impor para a sociedade. E nesse tópico dos conselhos municipais, tá, das deliberações que eles fazem, são apontadas sugestões, críticas, pode ser feito projetos de lei, a sociedade precisa saber desses pontos, como funciona. Eu vejo que até dentro do Conselho Municipal do Meio Ambiente a gente passou por essa discussão recentemente, que é a oportunidade das entidades que ali participam e outras de proporem projetos, porque hoje em dia a gente vê a dificuldade que a administração tem em função da legislação, e a gente nota que essa administração aqui tem um apreço bem grande pela essa parte da legalidade. Então, a gente nota que seria o espaço ideal para se receber esse tipo de proposições, porque a própria administração tem dificuldade, muitas vezes, de licitar, de propor um programa, até em função daqueles mecanismos de controle que existem hoje para um orçamento do orçamento do dinheiro público. Uhum. E no caso, quando as entidades apresentam projetos, e sendo entidades sem fins lucrativos, fica muito mais fácil de se fazer um convênio e se colocar para essas entidades executarem os programas, né? Então, o conselho também ele é um local onde a sociedade civil não só
aponta os problemas, mas ela tem a oportunidade de colocar soluções para a administração, no caso. Então, eu acredito que cada vez mais esse tipo de espaço ele tem que ser ocupado, ele tem que ser prestigiado, e as administrações que vão passar, elas têm que ter um respeito pelo que é deliberado dentro desses conselhos, né? Porque é a sociedade civil organizada, tanto se fala, né? Hoje a gente tem a Câmara de Vereadores, que tem a parte de legislação e fiscalização com eles, mas não pode executar um projeto, por exemplo, né? Não pode executar valores. E no caso ali, a gente vê iniciativas que tiveram muita repercussão, que saíram de dentro de conselhos, né? Os conselhos municipais. Então, eu penso que cada vez mais esse tipo de discussão, esses locais, eles têm que ter uma atenção maior da administração e da própria população. Então, o que for deliberado no conselho, ele pode virar um projeto de lei. Inclusive, muitas das proposições de leis que vêm do legislativo, elas, por vezes, elas deveriam passar mais vezes pelos conselhos, né? Deveriam. Mas não existe uma coisa que a gente pode identificar agora aqui. Às vezes falta um pouco de diálogo entre a sociedade civil, entre o legislativo, o administrativo. Então, a gente fala muito da administração porque a administração ela tem cadeiras nesses espaços. O legislativo, algum interesse mais pontual de algum vereador. A gente vê o vereador Juliano Baumgartner, que está trabalhando com a questão da legislação de tombamento de patrimônio, que está bem defasada, ela é de 91. Na parte me lembro da parte de meio ambiente, na época do secretário, então, o Thiago Ilha, ele usava muito o conselho para testar ideias, e a gente dialogava ali, aí se apresentavam algumas coisas, era uma outra administração, né? Sabe uma coisa que facilitaria muito para a comunidade se inteirar do que se trata hoje os conselhos, Alex? A gente está aqui hoje numa TV, o pessoal está ouvindo a gente falar aqui. Assim como na Câmara de Vereadores as sessões são transmitidas, eu acho que os conselhos municipais também deveriam ser transmitidos através da rede mundial de computadores, porque assim a comunidade... são poucos o voluntário que está participando do conselho, ele já se disponibiliza na quarta-feira tá lá no horário tal, e muitas vezes o munícipe ele não tem esse horário disponível, mas pode, através de um canal, de um aplicativo, acessar o que foi discutido, por exemplo, sobre a nova taxa de lixo, por exemplo, sabe? Ou o sistema de coleta de resíduos. Ou seja, se ele não participa presencialmente na sessão, ele pode acessar um aplicativo ou no próprio site da administração pública e botar a opinião dele, né? Porque deve ficar em pauta vários dias até que se tenha uma conclusão, um parecer sobre determinado assunto. Não, e outra, as informações ali, por exemplo, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, historicamente, lutou anos para conseguir o orçamento da Ecofar. A gente não sabia qual que era o orçamento da Ecofar, o que era... Então, foi um pedido que o Conselho fez para a administração municipal, que aceitou, achou razoável, e hoje a gente sabe os valores que são repassados para a Ecofar, que agora, ainda mais agora sendo uma empresa municipal, e a partir de conhecer esses valores, a gente consegue propor melhorias, sabe? Pô, o orçamento é X, teria como melhorar essa parte de coletas aqui no centro, sabe? Então, não tem como se propor mudanças se não sabe, se não se tem os dados, se não se tem as quantidades.
E tu vê, para quem frequenta o Conselho Municipal do Meio Ambiente, essas informações estão disponíveis. Eu não vejo por que o que se trata ali não ser divulgado através da transmissão. Eu vou te dar o exemplo do Conselho de Cultura Estadual. Ali pelo SEC passam, se eu não me engano, mais de 100 milhões em projetos aprovados todo ano. Todo ano o pessoal de todo o estado apresenta projetos para adquirir recursos, para fomentar ali a sua atividade cultural. E o pessoal discute assim abertamente através de uma página no Facebook, aquele programa fica gravado, e aí tu pode consultar, sabe? E para mim, como a gente também atua na parte de patrimônio aqui junto com a Associação Moinho Cultural, eu aprendi muito vendo as demandas que eram apresentadas no Conselho Estadual de Cultura, porque eu tinha acesso da minha casa à noite, na madrugada, de manhã cedo, a uma discussão que tinha sido realizada no outro dia a respeito de um projeto, por exemplo, de recuperação do moinho numa outra cidade aqui no município, sabe? Então, é uma oportunidade de fomentar e dentro do princípio da legalidade, da transparência e da divulgação das informações, é o que há de mais prático hoje, né? Hoje em dia a gente fica muito naquela ainda tem muito conselho que funciona com ata. Uhum. E na ata, tu sabe, que a gente começa falando de José e até o fim da ata, José virou João, muita informação se perde. E quando tu tá no vídeo, essa informação, ao menos que o pessoal corte, né? Que uma ata é uma série de cortes, né? Que fica ali registrado. E muita informação se perde. Eu acredito que seria de se discutir isso com a comunidade, a possibilidade dos conselhos fazerem reuniões e essas reuniões serem transmitidas para a comunidade. Eu tenho certeza que isso traria um impacto positivo e também um interesse maior na participação da comunidade dentro desses espaços. E a comunidade, se ela quer, ela pode participar de uma reunião lá, é pública, acontece no Salão Nobre da Prefeitura ou é diferentes locais? Eu tenho conhecimento de 3 ou 4 conselhos, né? Os conselhos que hoje têm previsão legal, né? A maioria hoje se reúne ali no Salão Nobre da Prefeitura. Antigamente, o Coman se reunia dentro da sala do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Era muito bom ainda. O pessoal do Sintrafar nos ajudava muito. Hoje em dia a gente está realizando essas reuniões dentro do Salão Nobre da Prefeitura. Algumas, por alguma até situação de coronavírus, a gente teve algumas reuniões em formato online. Essas aí poderiam ter sido gravadas, inclusive, e acabaram não sendo, até por uma limitação. Os conselhos municipais, em que pese eles atuarem de forma independente, eles deveriam ter um suporte melhor em termos de infraestrutura. Hoje em dia, o e-mail do Coman é um e-mail do Gmail, sabe? Então, os gratuitos. Isso, a gente não tem assim uma estrutura muito robusta para os conselhos funcionarem. Eles acabam realizando suas atividades em função do compromisso dos conselheiros que fazem parte, sabe? Então, seria importante ter um espaço fixo, até porque a gente está tratando de coisa pública. Um Conselho Municipal de Cultura está tratando das diretrizes de cultura, dos programas culturais que acontecem no município. O Conselho Municipal do Meio Ambiente está tratando do meio ambiente da cidade. Então, o porquê não se divulgar isso para mais pessoas? O porquê não fazer num espaço cada vez maior, né? A ideia é facilitar o acesso e não limitar o acesso, né? Então, a nossa militância, vamos dizer assim, a gente procura advogar sempre no sentido de se dar espaço, se dar a possibilidade de uma participação maior da comunidade nesses conselhos. Então, fica a sugestão de que
seja prestado um pouquinho maior de atenção nesses conselhos que a gente tem aqui no município, porque se trata de coisa importante ali e tem muita gente boa que podia estar participando, né? E é como a gente debatendo, a questão é que como a sociedade também opina, sugere, faz suas críticas, inclusive opiniões técnicas de profissionais qualificados para uma área ambiental, para uma área cultural, né? Porque não se tem o conhecimento do todo, não se sai pareceres substanciais. Tem-se pareceres embasados em pessoas com conhecimento técnico sobre o assunto. Né? Então, às vezes, se peca um pouco por não se dar a devida importância a estes conselhos, a estes órgãos, né, que deliberam, como tu bem falaste, assuntos importantíssimos para a sociedade, e se nota que existe, mas está engatinhando, né? Nós somos uma democracia que vem engatinhando. A Constituição é de 88. Uhum. Dentro dessa linha aí, a gente já se depara com diversas alterações na legislação. E a gente tem conselho funcionando com estatutos de 91. Em 91 nem existia a rede mundial de computadores. E hoje em dia ela é uma realidade, ela está no nosso celular, ela está aqui na TV Cidade, tu acessa esse conteúdo através da página do Facebook, né? Uhum. Então eu acredito que é um papel, é uma provocação tanto para a administração quanto para essa sociedade civil organizada, porque a gente tem entidades respeitadíssimas, a gente tem OAB, a gente tem SIX, a gente tem CDL, a gente tem a FEA, que assim, eu acredito que se reunir assim e se expor essas condições, questão de estatuto, a questão de acesso pela rede mundial de computadores, são coisas facílimas de se resolver, e isso aí tu pode ver na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, o feedback que a gente tem do próprio pessoal que frequenta ali, é que quando começou a ser transmitido, se elevou muito o nível de discussões que ocorrem ali, porque em que pese as manifestações ocorrerem de forma livre, se pensa muito mais porque se sabe que tem alguém em casa assistindo. Então, da mesma forma, eu imagino que num conselho municipal de cultura, de meio ambiente, de segurança, de educação, as informações que venham a ser trocadas ali, elas, quando divulgadas, elas, além de ter um cuidado maior, elas vão atingir um número muito maior de pessoas e já passa por aquela coisa de aprender assistindo, sabe? Poxa, mas eu tenho uma ideia para melhorar o sistema de coleta de resíduos da cidade. Né? Vou mandar uma mensagem. Um canal aberto. A gente está numa conversa aberta aqui. Eu falei do Conselho Estadual de Cultura e eles passaram por uma reformulação no estatuto também agora, inclusive na lei, é uma lei estadual. E participando dessa reunião remotamente, eu enviei uma sugestão, porque era uma época de pandemia e a gente estava acompanhando todos os conselheiros, inclusive o pessoal que estava assistindo de casa. E no próprio chat eu coloquei, poxa, já que a gente está propondo uma nova legislação para o Conselho Estadual de Cultura, por que não deixar obrigatório esse formato aqui que a gente está? Porque eu estou acompanhando de Farroupilha, vocês estão falando aí de Porto Alegre, e eu estou podendo participar. Por que não deixar isso aí como norma? E na hora o presidente do conselho leu, os conselheiros gostaram da ideia, outros nem tanto, passou por maioria de votos, hoje é lei, através de uma interação pelo Facebook. Isso aqui aconteceu comigo há 4 meses atrás. Isso é importantíssimo, mas eu creio que não vai demorar para acontecer, porque movimentos estão acontecendo para que isso venha à tona e a sociedade está ficando digitalizada, né? Bom, nosso tempo está estourando, Érico. Foi uma conversa muito boa, né?
teríamos para outro tanto de conversa, mas quero agradecer a tua presença em nome do programa, da OAB, como colega de profissão que és, da TV Cidade também, e gostaria que tu deixasse uma reflexão, uma mensagem final para quem nos assiste, para que possa, como eu disse, refletir e também ajudar a evolução desses conselhos tão importantes para o município. A minha mensagem aqui, pessoal, amigos que estão em casa aí nos assistindo, Dr. Alex, meus colegas aí da OAB, que um espaço, uma comunidade, uma sociedade que defende a democracia, ela tem que aprender a ouvir o contraditório, ela tem que aceitar melhor a sugestão as sugestões que vêm de fora. Eu vejo que a gente ainda tá sofrendo muito para conseguir se passar o que o munícipe tá sentindo. Muitas vezes se fala em participação popular, mas a participação popular ela também tem uma conotação crítica. Ela nem sempre vai concordar com a proposição que está sendo colocada. E é fundamental que a gente aprenda, como comunidade, a conviver com as opiniões contrárias. E eu acredito eu acho que se eu puder deixar essa mensagem aqui, que esses espaços de diálogo, eles são espaços que devem ser respeitados, e que nem sempre as preposições que são ali colocadas, elas são no intuito de criticar, mas sim de expor o problema, porque só se expondo o problema é que se pode chegar numa solução conjunta. E não porque solução unilateral, ela está condenada a fracassar. Ou se tem uma solução para o todo, ou sempre vai ter alguém que vai ficar de fora. Então, eu acho que essa é a minha mensagem para hoje. Perfeito, então. Queria agradecer. Mais uma vez a gente agradece a sua presença e também fica o convite para uma próxima conversa, né? Como eu disse, temos assunto para diversos programas. A você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência e nos veremos no próximo programa.